Afiados e afiadas do meu canal do YouTube, Afiador Kim, bem-vindos novamente. E hoje nós vamos falar de afiação de uma faca Damasco artesanal, feita pelo meu amigo Elvis Zonta, Executelaria, eu vou marcar aqui. E ele fez para mim uma faca linda. Essa é uma Santoku japonesa. Santoku significa as três virtudes, que são de cortar, de fatiar e de picar. Ele tem essas três funcionalidades na faca, funcionalidades que facilitam os movimentos e os cortes que são necessários fazer. Porque a ponta, ele parece de uma gyuto. A gyuto é a faca-chefe. E a nakiri, que é a faca japonesa para legumes, também está nessa faca Santoku, que é essa parte do meio para poder fatiar bem fininho os legumes. E a parte aqui do calcanhar mais reforçado para poder picar os legumes, temperos e tudo mais. Então, antes da gente começar essa afiação, curte esse vídeo, compartilha e me ajuda a crescer nesse canal do YouTube. Tô contando com vocês e vamos afiar essa faca juntos. Essa linda Santoku mostrando os detalhes da faca. Vocês percebem que essa parte é chamada de Brute Forge. É uma faca artesanal, olha que cabo lindo, tudo muito bonito, uma pegada sensacional. Conseguem visualizar, são 3 camadas, é uma Sanmai Damasco. Eu chamo dessa forma por quê? Porque ele tem uma camada Damasco, tem o aço principal no seu núcleo e tem mais uma camada de várias camadas que é o Damasco. Então essa faca, olha que desenho lindo, maravilhoso que é formado. Isso é uma identidade única na faca. Não existe outro padrão igual em qualquer outra. Então, aqui no núcleo que nós falamos, aqui no onde vai ter o fio de corte, existe o Aogami Super, que é o carbono japonês, o mais moderno, que oxida menos, é uma dureza incrível para reter o fio de corte. É onde nós vamos fazer a nossa primeira afiação, a afiação Rombazuke, apenas dando o fio de corte nessa faca, porque eu pedi para que ele não desse o fio de corte exatamente para a gente mostrar a afiação quando ela é nova desse jeito para poder cortar. Essa faca vem totalmente sem corte, ele não está cortando nada, porque não tem fio de corte. Vou começar a afiação nele com as pedras, que é o Rombazuke. Primeira pedra para começar a definir o fio de corte, vou fazer a afiação 30-70, 30% desse lado, 70% desse meu lado direito, porque eu sou destro, e vou colocar a minha angulação ideal, usando a pedra 400 da FSK japonesa, diamantada. Chama Menaoshi essa pedra. Menaoshi é nivelador. E ele vai nivelar e parear, ou seja, eu tenho certeza de que a pedra está plana. E colocando um pouquinho de água, não precisa de muito, eu vou definir o ângulo do fio de corte e vou começar a fazer o desbaste, dando as passadas. Eu gosto de começar pelo calcanhar, pela estabilidade que me dá, e vou progredindo ao longo do fio de corte. Aqui nós conseguimos sentir o contato do fio de corte. Vocês conseguem perceber, olha, que já começa a desenhar o fio de corte. Vejam bem que começa a definir o fio de corte. É muito importante nessa hora não balançar a faca, mantendo a angulação e dando passadas. Na hora de levar, mais ou menos um peso, treine na sua balança, de 1,5 kg a no máximo 2 kg. Não tem necessidade de ser mais forte do que isso. Vocês percebem que eu não uso aquele suporte de borracha para segurar. Por quê? Porque é o peso da lâmina. E isso aqui, escuro que está se formando aqui em cima da pedra, é o aço que está se soltando. Então eu vou continuar até formar a rebarba
definindo bastante o fio de corte. E eu vou avançar essa afiação. Agorinha mesmo já estou sentindo rebarba em algumas partes. Agora mesmo já está pronto a definição do fio de corte que eu quero nesse lado da lâmina. Pronto, agora que eu senti a formação da rebarba desse lado, posicionar ele fazendo a angulação que eu desejo aqui. As passadas, quando vem para cá, com apoio sobre a lâmina, aliviando esse apoio para retornar e repetindo o movimento. Até que se deslize, e muito importante, não ficar balançando, mantendo estável. Aí mais um pedacinho. Até sentir deslizamento. Chegando até a ponta. Eu tenho um deslizamento uniforme. Deixa eu só arrumar um pouco mais aqui, que eu senti ele pegar. Olha, então eu sinto um deslizamento ao longo do fio de corte. Desvirando então essa rebarba e já definindo esse lado, o corte que vai ser trabalhado. Eu vou fazer a troca da 400 para granulação 1000. Também só um pouquinho de água já basta. Eu quero começar por aqui, só para confirmar. Enfiar desse meu lado principal. Lembrando que na pedra 1000 não precisa de quase 2 quilos, pode ser um pouco mais leve o peso sobre a lâmina, porque nós estamos simplesmente removendo os riscos da pedra 400. Pronto. O fio de corte está deslizando sobre a pedra 1000, então já basta, porque ele já removeu os riscos da pedra 400 deixado no fio de corte. Então o fio de corte começa a ganhar um brilho, que é pela diminuição, que é pela redução dos riscos da 400. Agora eu vou utilizar a pedra 3000. Então, a pedra 3000, ele já é... A pedra 1000 foi a pedra média, a 3000 é uma média para fina de polimento. Ele começa com um pouquinho de resistência e já começa a deslizar. Então, aqui é o início do polimento. Aqui eu dou as passadas bem mais leve. E já vou acertar a rebarba desse lado, dando as passadas leves,
sempre com a mesma angulação sem variar, num único sentido. Não gosto de fazer dessa forma, porque as microserrilhas que existem nela, elas vão ficar todas numa direção só. Isso é muito importante para os cortes, pessoal. E já começo a notar aqui que as rebarbas já começam a se soltar. Não sei se dá para ver, olha, mas a rebarba já começa a se desprender. Agora a rebarba se desprendeu totalmente. Deem uma olhada aqui. Vocês vão perceber. Olha a rebarba que se desprendeu da faca. Agora eu vou para polimento na pedra 5000. Também vou começar primeiro por esse lado aqui, que é o lado de referência. Bem de leve, só para refinar os riscos da 3000. E a mesma coisa, refinando os riscos feitos pela pedra 3000. E eu percebo que ainda solta algumas rebarbas. As rebarbas vão se soltando. Eu sinto que o fio de corte, ele desliza suavemente pela pedra. Então, praticamente já está pronto. Agora, o que nós vamos fazer aqui é o chamado microfio. A minha angulação, ela é bem baixa de afiação. Então, para dar resistência num fio de corte desses que fica muito fino, eu vou levantar uns 2 milímetros e dar umas passadas bem de leve para tirar aquele fiozinho fino. Só dar uma conduzir as passadas aqui na pedra. Desse lado eu não vou levantar, eu vou manter, porque bem provavelmente virou o fio para lá. Vou levantar esses 2 milímetros novamente. E vou desvirar o fio de corte. Olha, esse é o movimento de stropping, que eu venho, limpo o fio de corte, possíveis rebarbas, faço a limpeza, pego o jornal. Essa prática é muito comum no Japão. Pego o jornal e vou fazer tipo uma vassourinha, então ele quebra e remove as rebarbinhas. E aí eu testo o corte
que acontece nessa faca. Então, a primeira afiação, dando o fio de corte nessa faca linda, maravilhosa, está pronta. Fio de um lado só, e esse lado bem pouquinho, só para fazer o acerto, arremate, porque é uma ryōba. Ryōba, fio dos dois lados. Os fios dos dois lados, a gente afia dos dois lados e pode ser afiação assimétrica. Mais de um lado, menos do outro. Essa foi a assimétrica 30-70.